Muito bem, teremos agora um discurso público. Se você desejar anotar o tema é: fiquem parados e vejam como Jeová os salvará. Vamos repetir, né? Fiquem parados e vejam como Jeová os salvará. Nosso irmão orador dessa noite, o nosso irmão Hamilton Salino, a qual nós passamos a palavra. Como seria bom se em toda a terra houvesse paz. Como seria bom se nós não ouvíssemos mais falar de guerras, de doenças, violência, pobreza, calamidades naturais. E se o mundo fosse como nós cantamos no cântico inicial, seria maravilhoso, não é mesmo? Uma alegria que nós temos é saber que esse mundo, que chamaríamos de um mundo perfeito, é exatamente o tipo de mundo, o tipo de vida que o nosso Criador Jeová, Ele deseja. E é isso que Ele promete e é o que Ele fará. Nós podemos até dizer que nós temos diante de nós um futuro maravilhoso. E podemos afirmar que falta pouco para que os justos, eles possuam a terra e vivam nela para sempre em paz. Falta muito pouco. Mas, para que isso aconteça, Jeová precisa tomar algumas providências. Para que a terra se transforme num lindo paraíso e as pessoas que irão viver aqui sejam pessoas de paz, Jeová precisa fazer uma limpeza na terra, em todo o globo. Ele precisa acabar com todas as coisas ruins que existem, e ele também precisa acabar com as pessoas que causam essas coisas ruins. Então, sem dúvida, Jeová precisa eliminar os maus, e ele fará isso. Eliminar os maus e toda a maldade é o início do cumprimento das profecias de Jeová sobre os justos possuírem a terra. Então, os maus terão de ser eliminados. Como isso acontecerá? A Bíblia diz que os maus, eles serão eliminados no Armagedon. É a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Em poucas palavras, nós podemos dizer que o Armagedon, ele se refere a uma situação em que todos os reis da terra habitada serão reunidos contra Jeová. Então essa guerra do Armagedon, ela vai ter um início, e esse início vai ser quando esses reis, eles atacarem o povo de Deus. O povo de Jeová está espalhado por toda a terra. Quando essas nações atacarem o povo de Deus, então Jeová traz o Armagedon. E como será esse dia? Será uma guerra, a guerra do Deus Todo-Poderoso. Será que nessa guerra de Jeová, no Armagedon, nós podemos estar preparados? Como vai ser esse dia para nós? O que nós podemos fazer para que nesse dia nós sejamos encontrados por Jeová, tendo o seu favor e tenhamos total confiança nele? Como que a gente pode se preparar para confiar em Jeová de todo o coração? Bom, a verdade é que isso exige uma preparação, sim. Nós precisamos estar preparados. Bem verdade que o povo de Jeová, nós não vamos lutar na guerra do Armagedon, por muitos motivos. Um principal é que o próprio Jesus Cristo disse que não seria apropriado que os seus servos, seus discípulos, pegassem em arma. Vamos ver isso na Bíblia? Por favor, acompanhe, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, veja
o versículo 52. Mateus capítulo 26, versículo 52. Jesus lhe disse então: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Essa ocasião foi a ocasião em que o exército veio para prender Jesus, na noite em que ele foi morto. Nós temos uma imagem, na qual essa imagem vai nos ajudar a visualizar esse dia, esse acontecimento e o que Jesus disse aqui. Então, nessa imagem, naquela noite, vieram com armas, espadas para prenderem Jesus. Mas nós notamos, a atitude de Jesus. Não foi de resistir, não foi de revidar, e Jesus também não quis que os seus discípulos fizessem isso. Então ele disse essas palavras, que de fato não se deveria usar a espada, porque quem usasse iria perecer por ela mesma. Obrigado pela imagem. Então isso já nos ajuda a entender que Jeová não quer que os seus servos participem na batalha do Armagedon, se armando para ela. Mas nós sim precisamos estar preparados de diversas formas. Apenas Jesus e o seu exército no céu é que vão lutar nessa guerra. Como vai ser? Nós podemos ter uma ideia de como será por uma batalha que houve no passado. Houve uma batalha no passado em que Jeová, apenas Jeová, ele lutou a favor do seu povo e os protegeu. Foi nos dias do rei Jeosafá. Então Jeová, ele salvou o seu povo de diversas nações vizinhas que estavam vindo contra Judá. E eles estavam vindo com uma poderosa força militar. E então, eles avançando contra o povo de Jeová naquela ocasião, eles chegaram até uma região que depois ficou conhecida como Baixada de Jeosafá. Porque ali houve uma batalha em que Jeová derrotou todas aquelas nações, salvando o seu povo. Então, a guerra de Jeová contra as nações, no Armagedon, ela também ocorrerá num lugar simbólico chamado Vale de Jeosafá. É apenas um lugar simbólico. Essa baixada de Jeosafá é um lugar simbólico e só representa o dia em que Jeová, no Armagedon, irá destruir todas essas nações. Essa guerra, então, não vai ser ali num lugar literal. É apenas um nome que faz referência a essa batalha dos dias de Jeosafá, porque Jeová lutou pelo seu povo ali. Então, quando nós conhecemos um pouco mais dos detalhes dessa batalha no Vale de Jeosafá, quando nós estudamos e conhecemos como tudo aconteceu e como Jeová agiu a favor do seu povo, então nós adquirimos ainda mais confiança de que Jeová vai lutar e defender o seu povo também. Então nós vamos considerar alguns aspectos daquele acontecimento. Num belo dia, chegou uma notícia preocupante para o rei Jeosafá. E essa notícia dava conta de que uma massa de pessoas vinha contra ele. Vamos dar uma olhadinha? Por favor, abram no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e nós vamos depois considerar aí alguns versículos desse capítulo 20 de 2 Crônicas. Então, aqui no capítulo 20, no versículo 1 e 2 diz: mais tarde, os moabitas e os amonitas, junto com alguns amonins, vieram guerrear contra Jeosafá. Então informaram a Jeosafá: uma grande multidão veio contra o Senhor da região do mar, de Edom, e eles já estão em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Então essa foi a notícia que Jeosafá, o rei, recebeu. Vinha ali então contra ele muitos de diversas nações. E nesse acontecimento, quando ele soube que iria enfrentar essa situação difícil, a Bíblia diz que ele, sim, ele teve medo do que poderia acontecer. Inclusive, aí no versículo seguinte, veja como ele expressou isso. Capítulo 20, versículo 3 em diante, olha. Em vista disso, Jeosafá ficou com medo e decidiu recorrer a Jeová. Assim, proclamou um jejum para todo Judá. E o povo de Judá se reuniu para consultar a Jeová.
vieram de todas as cidades de Judá para consultar a Jeová. Jeosafá ficou então de pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa de Jeová, diante do pátio novo, e disse... Bom, ele passou a orar a Jeová. Ele estava, como vimos no relato, ele ficou com medo, porque ele viu ali que diversas nações, uma massa grande de pessoas, viriam contra eles. Então ele teve medo, mas ele consultou a Jeová e reuniu todo o povo, que também aceitou fazer essa consulta. Então, apesar do medo, ele teve a atitude correta, que foi procurar a Jeová, buscar a orientação de Jeová. Então Jeová, vendo que o seu povo, que o rei tomou uma atitude correta, Jeová passou a orientar então o povo. Veja agora aí no capítulo 20, agora o versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Vocês, através do profeta, Jeová disse: vocês não terão de lutar nessa batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem apavorados. Amanhã saiam ao encontro deles e Jeová estará com vocês. Olha que promessa da parte de Jeová. Veja como Jeová, ele deu instrução e também tranquilizou. Porque quando Jeová disse, vocês não vão lutar, vocês vão tomar certas atitudes, certas medidas, vocês vão tomar uma ação, mas vocês não vão lutar. Então isso deu instrução para o povo, para o rei Josafá, e também tranquilizou o povo. Essas orientações de Jeová foram fundamentais para a salvação do povo. Mas foi fundamental especialmente porque Josafá, o rei, e o povo, de fato, aceitaram essas orientações da parte de Jeová. Mas foi um desafio para eles, não foi tão fácil. Porque Jeová deu uma orientação específica que talvez fosse uma orientação que eles não estavam esperando. Talvez eles achassem que, como fazer isso, né? Vai dar certo? Dê uma olhadinha agora no capítulo 20, versículo 20 e 21. Veja a orientação de Jeová para Jeosafá e o povo. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam partindo, Jeosafá ficou de pé e disse: ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém, tenham fé em Jeová seu Deus, para que possam permanecer firmes. Tenham fé nos seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, ele designou homens para cantarem a Jeová e lhe darem louvor com vestes santas, indo à frente dos homens armados, dizendo: agradeçam a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Então, olha que orientação e instrução interessante, né? Primeiro, Josafá, ele realmente aceitou a orientação. O povo já tinha se reunido quando ele convocou, o povo veio, ele deu mais orientações, o povo ouviu o que ele tinha para dizer, porque era da parte de Jeová. E depois a instrução, era para eles saírem na frente, alguns saírem na frente dos homens e cantarem. Vamos ver a imagem? A imagem, ela nos ajuda a ter essa ideia do que aconteceu ali. Olha que interessante. A nação, Jeová orientou que eles saíssem, mas, como disse o versículo 21, homens designados iriam cantar. Imagine você sabendo que está vindo uma nação com milhares de homens armados para derrotar vocês, e Jeová pede para vocês saírem sem armas, não é para lutar e cantar. Eles seguiram essa orientação de Jeová. Eles foram felizes por isso. Eles reagiram de forma correta, apropriada, seguindo as instruções. Ninguém ali ficou questionando, né, se devia ser daquela forma. E de fato isso foi importante para eles. Então Jeová agiu a favor deles.
Veja agora aí nos versículos 22 e 23, 2 Crônicas 20, 22 e 23. Quando começaram a cantar louvores com alegria, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles mataram uns aos outros. Os amonitas e os moabitas se voltaram contra os habitantes da região montanhosa de Seir, para destruí-los e exterminá-los. E quando acabaram com os habitantes de Seir, destruíram uns aos outros. Imagine que visão. Por que Jeová agiu a favor deles? Porque quando ele deu uma orientação através do profeta para o rei Josafá aceitou, convocou o povo aceitou, e em seguir as instruções, Jeová agiu. Jeová os protegeu e destruiu toda aquela massa, toda aquela nação. Porque confiaram realmente em Jeová. Então, esse acontecimento, essa batalha que ficou conhecida como o Vale de Jeosafá, foi uma batalha de Jeová contra aquelas nações, e foi uma batalha que Jeová lutou pelo seu povo. Por isso que quando se fala do Armagedon, nós lembramos dessa batalha. Porque no Armagedon, as nações coligadas vão atacar o povo de Jeová. E agora o povo de Jeová parecendo indefeso, porque não estarão armados, não vão lutar, então precisamos confiar em Jeová igualmente. Isso fortalece a nossa confiança. Isso nos ajuda a ver a importância de estarmos preparados. Porque, analisando o relato, irmãos, não foi só uma questão de dizer que ia sair para fora, cantar e estava tudo certo. Houveram várias situações que os levaram a esse desfecho favorável da parte de Jeová. Por exemplo, veja aí no versículo 3, 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 3. Em vista disso, Josafá ficou com medo e decidiu recorrer a Jeová. Ele proclamou um jejum para todo Judá, e o povo se reuniu e vieram até de longe. Então, veja só, quando Josafá reuniu, convocou, o povo veio de forma obediente, veio escutar ali as instruções da parte de Jeová, as orientações de Jeová, o que eles deveriam fazer. E foi através do profeta Jaziel que Jeová deu todas aquelas instruções e tranquilizou o povo. Veja o 4. Josafá ficou então em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa de Jeová, diante do povo. Então note, ele ficou de pé, aliás, desculpe, eu li o 5, né? E o povo de Jeová se reuniu para consultar a Jeová. Consultar. Então, quando eles consultaram, eles receberam todas as instruções. Então, hoje, como que a gente consulta Jeová para saber o que fazer, para estar preparados para o Armagedon? Nós consultamos a Jeová quando nós lemos, quando nós estudamos e respeitamos a sua palavra, porque é assim que Jeová nos orienta hoje. Também, Jeová, ele nos dá conselhos práticos através da sua organização, dos homens designados por ele. Então, são a esses que nós temos que escutar, seguindo as orientações de Jeová. As orientações de Jeová, naquele momento com Josafá, como foi dito, talvez não era o que o povo esperava, né? Sair e cantar. Talvez alguns dissessem, mas sair e cantar, nós vamos ser esmagados aqui, né? Mas não, eles não questionaram, eles não pensaram dessa forma, porque eles confiaram totalmente em Jeová. E é assim também no Armagedon, né? Pode ser um tempo difícil, mas com certeza confiando em Jeová, nós realmente teremos a sua proteção. E aí no versículo 5, aí sim, diz que Josafá ficou de pé lá no meio da congregação, e a partir do 6 ele passou a orar a Jeová. Então, esse é um aspecto importante, nós temos que orar a Jeová, buscar a direção de Jeová. Se nós temos alguma dificuldade no momento, né, que pode se tornar uma dificuldade ainda mais complicada no futuro, relacionado com a nossa amizade com Jeová, então temos que orar a Jeová sobre o assunto. Se nós temos alguns temores relacionados à grande tribulação, ao Armagedon, então temos que orar a Jeová, buscar a sua direção e também a direção do escravo. E um outro aspecto importante, aqui no versículo 16, capítulo 20 de 2 Crônicas, o 16.
que foi a orientação, né? Amanhã desçam contra eles. Eles estarão subindo pelo desfiladeiro de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Então note, a orientação é que eles tomassem uma determinada ação, desçam contra eles. Então nessa orientação, nós já lemos o 17, né? Jeová disse, desça, mas vocês não terão de lutar. Então o que significava? Que tinha uma ação envolvida, não iriam lutar, mas teriam uma ação envolvida. Então no Armagedon, nós não vamos lutar, mas nós teremos que tomar ações. Essas ações têm a ver com buscar a direção de Jeová, estar com os irmãos da congregação, da organização de Jeová, e seguir bem de perto as instruções, confiando sempre em Jeová. Nesse dia dessa batalha, quando eles enfrentaram esse poderoso inimigo, é muito interessante alguns aspectos ali, que havia muitos entre o povo de Jeová, mas eles não agiram ali como eles bem entendiam. Nós vimos naquela imagem que eles saíram de forma organizada, os que iriam cantar saíram na frente e estavam preparados para isso. Eles seguiram todas as orientações, eles confiaram em Jeová, não na sua própria sabedoria. Então, no Armagedon, talvez a gente, durante a grande tribulação, talvez recebamos algumas informações, orientações, que talvez não pareça ser muito prática. Talvez, de um ponto de vista humano, talvez não seria a melhor decisão, não seria o melhor caminho a tomar, mas será uma decisão que estará vindo de Jeová, dos anciãos, da organização. Então, esse exemplo dos dias de Josafá nos ajuda a ver que, seguindo instruções, mesmo não entendendo bem, como o povo, né? Mas cantar. Então, mesmo não entendendo bem, mas vindo da organização de Jeová, faremos bem em seguir. O relato bíblico mostra a importância disso. Vamos ver aqui agora no capítulo 20, o versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Enquanto isso, todos os homens de Judá estavam diante de Jeová, junto com suas esposas, seus filhos, incluindo as crianças. Olha que detalhe interessante, entre muitas instruções que Jeová deu para o povo. Então, quando Josafá, ele recebeu as instruções do profeta do que deveria fazer, uma delas era essa, né? Reunir ali os homens, as mulheres, os filhos, inclusive as crianças. E isso de fato foi feito. Foi uma orientação que realmente foi seguida e por isso todos estavam juntos, né? Não tinha ninguém que decidiu ir para um outro lugar, querer se esconder numa outra região, né? Porque estavam todos juntos e Jeová então salvou ali todo o seu povo que estavam juntos, seguindo todas aquelas orientações. Nesse aspecto, como que o povo de Jeová age hoje e deve agir também durante a grande tribulação, à medida que aguardamos o dia do Armagedon? Nos nossos dias, nós temos as nossas reuniões cristãs, das quais nós recebemos não só as instruções espirituais, mas também o encorajamento por estarmos com os irmãos. Nós vimos sim que Josafá ficou com medo, mas ele também recorreu a Jeová. Então é isso que nós temos que fazer, né? Recorrer a Jeová por assistir às reuniões regularmente, participar nas reuniões, estar preparados para essas reuniões, trazer os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos eles tenham tudo aquilo que precisa para poder acompanhar as reuniões e estar enturmado com todos os assuntos relacionados com a congregação, assim como foi feito nos dias de Josafá. Um outro aspecto que vai nos ajudar a nos preparar agora para o Armagedon é nós sermos pessoas zelosas do que diz respeito a falar desse dia de Jeová. Então, à medida que o fim vai se aproximando, nós não podemos baixar a guarda e achar que nós não precisamos continuar zelosos, porque o dia de Jeová está chegando. Na verdade, é o contrário, né? A gente está vendo o foco da organização de Jeová, que é realmente continuar pregando com zelo para poder ajudar aqueles que ainda são merecedores. Além disso, Jeová, ele continua usando os seus servos para nos orientar. E nesse aspecto, na questão de orientação, nós nos lembramos do que Jeová usou
quando ele tirou o seu povo do Egito. Quando ele tirou o seu povo do Egito, ele tinha ali uma coluna de nuvem que durante o dia guiava o seu povo. E à noite, Jeová tinha uma coluna de fogo que produzia luz, mas que também era uma forma de guiar o seu povo até um determinado lugar seguro. Então, aquela nação de Israel, eles se mostraram sempre dispostos a seguir essa direção de Jeová, quer de dia na coluna de nuvem, quer na coluna de fogo. E eles deviam estar sempre preparados e prontos para seguir aonde aquela nuvem tomasse a direção. Então, isso nos ajuda a entender também que nós temos que continuar confiando naquilo que Jeová tem usado hoje, que é a sua organização para nos direcionar, nos ajudando com os diversos ajustes, e esses ajustes nós devemos aceitar, seguir bem de perto, porque é o modo de Jeová conduzir as coisas. Ele fazia isso com Israel, quando saíram do Egito, e hoje tem usado o seu povo, a direção, para nos ajudar também. Assim, que todos nós continuemos a confiar em Jeová e saber que Ele sim vai tomar uma ação correta e nos salvar no Armagedom. Nós podemos ter certeza que a guerra de Jeová, o Armagedom, ela está se aproximando rapidamente. Mas pouco tempo antes disso acontecer, e na verdade vai marcar o início do Armagedom, Satanás, ele vai fazer com que as nações, todas elas, ataquem o povo de Jeová. E então, depois que ocorrer esse ataque, então Jeová, ele vai ver que é evidente que precisa agir. Porque essas nações vão achar que o povo de Jeová está indefeso, eles vão achar que o povo de Jeová não tem como se proteger, então Jeová agora, ele toma uma ação e aí traz o Armagedom. E a Bíblia, ela menciona que isso vai acontecer quando Satanás extravasar a sua raiva contra o povo de Jeová e usando então propaganda demoníaca, que em Apocalipse é chamada de expressões inspiradas impuras, essas propagandas vão fazer com que essa coalizão de nações, ou seja, esse grupo de nações, ataque o povo de Jeová, que é Gog de Magog. Então Jeová age trazendo o Armagedom na baixada de Jeosafá. Não precisamos ter medo, assim como o povo de Jeová no tempo de Jeosafá não teve medo. Nós não precisamos ficar com medo de que não seremos salvos. Nós podemos estar certos, ter certeza de que Jeová fará isso. A terceira imagem nos ajuda a visualizar como Jeová fará isso. Será um dia memorável realmente de estar presente. Nós vemos Jesus agindo, não é? No Armagedom. Nós vemos soldados ou as nações, né? Contra o povo de Jeová. Mas nós vemos também os do povo de Jeová de forma pacífica. Nós percebemos que eles estão confiantes, esperançosos em Jeová, não agindo, porque não terão de lutar. Então, estaremos esperando e observando de forma milagrosa realmente Jesus agir e trazer o Armagedom. Sim, todos nós ficaremos parados e veremos a salvação da parte de Jeová. A nossa reunião prossegue com o estudo da revista A Sentinela. Vamos convidar o nosso irmão Adriano Garcia, irmão, por favor. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para realizarmos a consideração da revista Sentinela. Hoje vamos fazer a consideração do estudo 37. Como sempre fazemos, convidamos a todos que, por favor, fiquem em pé. Nós vamos entoar um cântico do reino que vai preparar-nos para essa consideração. E você vai observar que o cântico é o número 30. O cântico 30 diz: meu Deus, meu amigo e Pai, baseado na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Vamos cantar com forte voz?
O tema de nossa consideração é confie em Jeová, assim como Sansão fez. Texto, Juízes, capítulo 16, versículo 28. Soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. Sansão fez um pedido a Jeová, parecido com a solicitação ao pedido feito nesse belo cântico, que é uma oração solicitando a ajuda de Jeová. E o que nós vamos observar, não é, no exemplo de Sansão, que é um personagem bíblico conhecido por muitas pessoas. Longe de ser apenas um personagem bíblico histórico, Sansão foi uma pessoa real, com reações e sentimentos reais, e que confiou em Jeová. O primeiro subtítulo de nossa consideração mostra isso. O segundo subtítulo traz a atenção que Sansão aproveitou o que Jeová deu a ele. Como ele fez isso e como nós podemos nos espelhar nele. E por último, nós vamos considerar o subtítulo que menciona que Sansão não desistiu. Quando isso aconteceu? O que ele estava passando? E mais uma vez, como nós podemos imitar a sua boa atitude? Nós vamos contar hoje com a colaboração do irmão Israel Campos na leitura e vamos iniciar lendo os 2 primeiros parágrafos. O que você pensa quando ouve o nome Sansão? Provavelmente você vai lembrar que ele era um homem muito forte. E isso é verdade. Mas também é verdade que ele tomou uma decisão ruim e sofreu consequências por causa disso. Mesmo assim, Jeová se concentrou em tudo que esse homem fiel já tinha feito de bom e deixou o exemplo dele na Bíblia para o nosso benefício. Jeová usou Sansão para realizar coisas incríveis para ajudar os israelitas. Centenas de anos depois que Sansão já tinha morrido, Jeová inspirou o apóstolo Paulo a incluir o nome de Sansão numa lista de pessoas que mostraram uma fé fora do comum. O exemplo de Sansão pode nos encorajar. Ele confiou em Jeová, mesmo ao enfrentar circunstâncias muito desafiadoras. Vamos ver como o exemplo de Sansão pode nos fortalecer e que lições podemos aprender com ele. Vamos à pergunta: por que é bom estudarmos sobre Sansão? Vamos ouvir inicialmente o irmão Valmir. Sansão, ele nos dá vários exemplos que nós podemos seguir, né? Mas um dos melhores que ele nos deixou foi que ele confiava bastante em Jeová, né? E nós devemos seguir o exemplo dele por confiar em todas as promessas que Jeová nos faz. Muito bem, muito obrigado, irmão Valmir, por sua participação também. Irmã Rose, vamos ouvi-la. E essa confiança que Sansão tinha em Jeová o ajudou a enfrentar circunstâncias bem difíceis. E esse estudo vai nos ajudar também, cada um de nós, a lidar com situações talvez desafiadoras que possam surgir. Se confiarmos em Jeová, então seremos bem-sucedidos. Isso mesmo, muito bem. Vamos ouvir o irmão Renan Santos. O parágrafo nos traz a atenção o texto de Hebreus, capítulo 11. Ali é listado junto com outros servos fiéis do passado. E é interessante notarmos que no versículo 33 destaca que pela fé estes estabeleceram a justiça, ou seja, eles como que manifestaram por obras a fé que tinham em Jeová. Então nós hoje, de forma similar, por imitar esses bons exemplos, inclusive o de Sansão que vamos analisar hoje mais a fundo, vamos poder pela nossa fé assim estabelecer ainda mais a nossa obra de justiça hoje que executamos. Muito bem, muito obrigado, irmão Renan, por sua participação também. O primeiro subtítulo menciona que Sansão confiou em Jeová. Então vamos esmiuçar um pouco isso e tirar boas lições? Vamos, Israel, parágrafo 3. Quando Sansão nasceu, os filisteus dominavam e oprimiam a nação de Israel. Eles eram muito cruéis, por isso os israelitas sofriam nas mãos deles.
Jeová escolheu Sansão para salvar Israel das mãos dos filisteus. Isso seria muito difícil. Para cumprir com essa designação, Sansão teve que confiar em Jeová. A pergunta é: que designação Sansão recebeu? Vamos ouvir inicialmente a irmã Selma. Então, Sansão, ele foi designado para salvar Israel das mãos dos filisteus, né? E ele teve que confiar em Jeová para fazer isso. Isso, muito bem, muito obrigado, minha irmã. Vamos ouvir a irmã Joelma aqui à frente. Talvez perguntemos por que precisava Sansão fazer isso. Como o parágrafo mencionou, os filisteus dominavam, oprimiam, saqueavam a nação de Jeová. E Jeová escolheu a nação de Israel para representá-lo, mas ela era sempre atacada por outras nações, e os filisteus se destacavam nisso. Eles eram pessoas idólatras e tentavam dominar e até destruir o povo escolhido de Jeová. Obrigado, irmã, por sua participação também. Irmã Jaziane, aqui à frente, Leandro. E essa designação de Sansão, ela foi feita já no ventre de sua mãe, já quando ela recebeu a designação de que ficaria grávida, e aquela criança, aquele menino, seria o responsável por ajudar Israel. Muito bem, muito obrigado. Vamos ao parágrafo 4, a leitura. Vamos ver um exemplo que mostra o quanto Sansão confiava em Jeová e dependia do apoio que Deus dava a ele. Certa vez, um grupo de soldados filisteus foi até Leí, provavelmente em Judá, para capturar Sansão. Os homens de Judá ficaram com medo, então eles decidiram entregar Sansão para o inimigo. Sansão foi amarrado com 2 cordas novas pelo seu próprio povo e entregue aos filisteus. Mas o Espírito de Jeová lhes deu poder, e Sansão se libertou das cordas. Foi aí que Sansão encontrou uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. Antes de comentar, vamos ler Juízes 15, 14 a 16. E aí eu preciso de um voluntário ou de uma voluntária para ler para a gente. Vamos ouvir a irmã Carol, aí ao fundo. Quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho chamuscados pelo fogo e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. Sansão disse então: com a queixada de um jumento, um montão, 2 montões. Com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Muito obrigado, irmã Carol, por sua leitura. Então agora a gente pode responder. Como Jeová ajudou Sansão a se libertar dos filisteus? Primeiro nós vamos ouvir a jovenzinha ali ao lado da Marina, por favor. Clara. Por favor, Clara. Jeová deu força para Sansão, para se libertar. Isso, muito bom, muito obrigado por sua participação. Mãe Janete. Quando os soldados filisteus foram para ajudar, para capturar Sansão, em vez dos homens israelitas ali então ajudar Sansão, né, a se salvar, eles entregaram Sansão para os inimigos. E então Sansão ele foi amarrado com 2 cordas e então Jeová, através do teu Espírito Santo, lhe deu poder e Sansão conseguiu se libertar das cordas. Aí Sansão encontrou uma queixada, então estendeu a mão, pegou e então matou 1000 homens. Isso mesmo. Obrigado, Marjonete, por sua participação. Vamos avançar um pouquinho agora, relacionado a isso, né? Parágrafo 5. Mas por que Sansão usou a queixada de um jumento? Esse era a última coisa que alguém pensaria em usar como arma. Sem dúvida, Sansão sabia que o seu sucesso dependia de Jeová e não da arma que ele estava usando. Esse homem fiel usou o que estava disponível para conseguir realizar a vontade de Jeová.
Com certeza, Sansão foi muito abençoado nessa ocasião e conseguiu vencer aqueles homens porque ele confiou em Jeová. Agora a gente pode utilizar também, tem uma gravura, né? Usa a gravura se você quiser no seu comentário, tá bom? A pergunta é: como é que Sansão mostrou que confiava em Jeová? Vamos ouvir inicialmente a irmã Daniela, aqui à frente. Sansão não confiou na sua própria força, né? Porque ele sabia que o seu sucesso dependia de Jeová e não da arma que ele estava usando, até porque a gente consegue ver na imagem que aqueles soldados estavam muito bem equipados, bem armados, né? Então, se ele fosse confiar nas forças dele, ele realmente nem chegava perto, né? Mas ele usou o que tinha disponível, confiou em Jeová e conseguiu vencer e foi muito abençoado. Isso mesmo. Muito bem, obrigado, irmã Daniela, por sua participação. Vamos ouvir o irmão Benfica também. Analisando as imagens, nós podemos notar que é praticamente impossível o feito que ele fez. Por quê? Porque são uma turba de soldados, nós falamos ali de 1000 soldados, uma multidão de soldados. A lança dos soldados ela tinha mais de 1,5 m e com uma queixada de jumento que chegava no máximo a 50 centímetros. Então, e os exércitos armados de escudo. Então, para um ser humano, sem a ajuda de Jeová, é praticamente impossível. Mas Sansão, confiando em Jeová, ele usou o que tinha na mão e foi bem sucedido. É verdade. Muito bem, obrigado. O Adriano Fernandes também. Como esse relato traz uma riqueza de detalhes, né? Ainda sobre a queixada, falava que era uma queixada fresca, ou seja, uma queixada úmida. Então, como que pode essa queixada abater tantos filisteus? Então, só a força de Jeová. E aí, como mostra o parágrafo, né? Jeová, ele quer que nós usemos qualquer coisa para cumprir o seu propósito, não importa a situação. Obrigado, irmão Adriano. Vamos continuar, leitura do parágrafo 6. Jeová também pode nos dar forças para cumprir com qualquer designação, mesmo as que parecem impossíveis. E Deus pode fazer isso de uma maneira que nos surpreenda. Então, confie que Jeová vai ajudar você. Peça a ajuda dele e ele vai te dar poder, assim como fez com Sansão. Que confiança o exemplo de Sansão nos dá. Irmã Laura, aqui à frente, por favor. Isso, Laura, fica com a mão levantada para ele te achar. Se confiarmos em Jeová, seremos abençoados. Isso, muito bom, obrigado por sua participação. Irmão Davi, também queremos ouvi-lo. Por isso que as palavras de Provérbios 16:3 nos encorajam, nos fortalecem nesse sentido. Diz que os nossos planos só serão bem-sucedidos quando confiamos em Jeová. Então queremos desenvolver essa mesma confiança, assim como Sansão o fez no passado. Isso mesmo, obrigado, irmão. Irmã Amanda? É também interessante pensar que Sansão ele não estava nos seus melhores dias, né? Ou seja, a circunstância dele não era melhor. Ele foi preso, né? E aí foi com a força de Jeová que ele conseguiu sair dessa e com a ferramenta que ele tinha na mão. Então, às vezes, a questão é a gente não esperar também a circunstância perfeita para a gente realizar alguma coisa que a gente tem o desejo de fazer em prol do reino, com relação à organização de Jeová, né? Na verdade, é confiar mesmo em Jeová e planejar, né? Que daí, com certeza, como o Provérbios mesmo diz, seus planos serão bem-sucedidos. É verdade, obrigado, irmã, por sua participação também. Bom, Geraldo. Então, realmente, parecia impossível, né? Sansão derrotar 1000 homens, né? Parece impossível. Às vezes, os nossos problemas, né? Fazendo um paralelo, às vezes também parece que nós estamos lutando com mais de 1000 homens, né? Pode parecer impossível, mas para Jeová não é. Então, assim como Sansão confiou em Jeová e foi bem sucedido, nós também podemos confiar nele. É verdade, muito bem. Realmente é um belo incentivo, né? A que mantenhamos uma atitude positiva. Às vezes as designações que Jeová prepara para nós
podem nos levar a pensar que será que eu consigo, será que eu alcanço? Mas o parágrafo usa uma expressão interessante, não é? Jeová pode fazer isso de uma maneira que nos surpreenda. Parágrafo 7. Muitos irmãos e irmãs que trabalham em projetos de construção da organização mostram que confiam em Jeová. No passado, era comum os irmãos planejarem e construírem a maioria dos salões do reino e outros prédios da organização. Mas, com o tempo, o número de testemunhas de Jeová foi aumentando e a organização precisou fazer alguns ajustes. Os irmãos responsáveis por esses projetos buscaram a orientação de Jeová e experimentaram novos métodos, como, por exemplo, comprar prédios já construídos e reformá-los. Robert, um irmão que nos últimos anos trabalhou em muitos projetos de construção em todo o mundo, diz o seguinte: no começo, não foi fácil aceitar que as coisas iam ser feitas desse jeito. Isso ia ser bem diferente do que a gente já fazia por muitos anos. Mas os irmãos estavam dispostos a se adaptar e ficou bem claro que Jeová estava abençoando esses ajustes. O que Robert disse é apenas um exemplo de como Jeová está orientando o seu povo para realizar sua vontade. De vez em quando, seria bom todos nós nos perguntar: será que eu procuro a orientação de Jeová e estou disposto a fazer mudanças para servi-lo da melhor maneira possível? Dê um exemplo que mostra como é importante procurar a orientação de Jeová. Irmã Luciene, por favor. No caso dos projetos de construção da organização, foi preciso fazer alguns ajustes, né? E os irmãos responsáveis por esses projetos, eles buscaram a orientação de Jeová e eles experimentaram novos métodos, né? Como, por exemplo, os prédios já construídos. Só que foi questionado, né, se ia dar certo ou não, né? Só que assim, os irmãos, eles estavam dispostos a se adaptar e ficou bem claro que Jeová estava abençoando os esforços deles. É mesmo, obrigado, minha irmã. Bom, Lucas Franco. E nós temos um exemplo aqui próximo de nós, aqui em Cabreúva, onde foi comprado um hotel e foi transformado em escolas bíblicas. Quer dizer, se ganhou muito tempo, porque os irmãos entraram com a reforma. Então, um prédio que normalmente demoraria aí de 3 a 4 anos para começar do zero, em pouco tempo já está sendo utilizado já há mais de quase um ano já que está sendo utilizado. Obrigado, irmão, por sua participação também. E é interessante que o irmão Robert, que tem a experiência citada aqui para a gente, ele humildemente reconheceu algo de início, ou como eles reagiram de início, quando surgiram essas mudanças. E o que isso talvez nos faça pensar um pouquinho. Bom, Israel. Na verdade, o irmão Robert, ele já estava acostumado com os projetos, sempre foi feito dessa maneira, né? Então, quando tem mudanças, é difícil às vezes a gente aceitar, porque talvez nós não entendemos de início o que está envolvido, ou mais para frente o que vai acontecer. Mas o mais importante é que o irmão Robert, ele entendeu que esses ajustes, Jeová estava abençoando eles e eles se adaptaram a esses ajustes. Então eles tiveram a humildade de se adaptar e entender que Jeová estava abençoando, estava por trás. Então demonstrou confiança em Jeová e também seguir a orientação de Jeová. É o melhor que nós podemos fazer, né? Isso, muito bom. É verdade. É esse belo exemplo que a gente quer imitar. E aí tem uma reflexão que é proposta através de uma pergunta. Quem quer destacar para a gente? Irmã Durvalina, por favor, irmã. Será que procuro orientação de Jeová e estou disposto a fazer mudança para servi-lo melhor de maneira possível? Olha só, né, irmã Durvalina? Obrigado por sua participação. Então, que cada um de nós possa responder positivamente, não é, a isso. Lembrando do exemplo de Sansão. Falando em Sansão, vamos ao segundo subtítulo. Ele aproveitou o que Jeová deu a ele. Vamos observar em que circunstâncias isso aconteceu? Parágrafo 8 agora.
Talvez você lembre que Sansão fez muitas coisas incríveis. Por exemplo, sem ter nada nas mãos, ele matou um leão e mais tarde matou 30 homens filisteus na cidade de Ascalon. Sansão sabia que sem a ajuda de Jeová, ele nunca poderia ter feito essas coisas. Isso ficou claro certa vez quando Sansão ficou com muita sede depois de ter matado 1000 filisteus. O que ele fez? Em vez de procurar água e tentar resolver o problema sozinho, ele pediu a ajuda de Jeová. O que Sansão fez quando ficou com muita sede? Irmão Ricardo, aqui à frente. Então, aí no texto de Juízes 15:18, mostra que antes que Sansão matou 30 filisteus, daí ele ficou com muita sede. Daí o texto de Juízes mostra que, em vez de ele procurar água, ele pediu a ajuda de Jeová e Jeová proveu a água para ele. Olha só, Ricardo, muito bom. Obrigado por sua participação. Nós observamos aqui que ele evitou fazer o quê? E isso é uma lição também importante para a gente. Irmã Kaline. A primeiro momento ele evitou confiar nele mesmo. Ele depositou toda a confiança em Jeová. Isso mesmo. Então o problema estava lá e ele socorreu em Jeová. Vamos observar agora o parágrafo 9 que aprofunda um pouco isso. Jeová respondeu ao pedido de ajuda feito por Sansão e criou milagrosamente uma fonte de água. Quando Sansão bebeu aquela água, suas forças voltaram e ele se reanimou. Parece que essa nascente de água ainda existia anos depois, quando o profeta Samuel escreveu o livro inspirado de Juízes. Talvez, quando os israelitas olhassem para aquela fonte de água, eles lembrariam que, se confiassem em Jeová, ele os ajudaria em qualquer dificuldade. Agora a gente vai ler Juízes 15:19. Quem quer ler para a gente? Juízes 15:19. Irmã Aparecida Góes, lê para a gente. Portanto, Deus abriu uma cavidade que havia em lei e saiu água dela. Quando Sansão bebeu, suas forças voltaram a ele e se reanimou. Foi por isso que chamou o lugar de que fica em lei até hoje. Obrigado, minha irmã. Agora a gente vai responder com base nisso, não é? O que Jeová fez quando Sansão orou pedindo ajuda? Agora nós temos a outra jovem ao lado da Marina. Por favor, fala seu nome. Gabriela. Gabriela, por favor. Jeová respondeu ao pedido de Sansão, dando uma fonte de água. É verdade, olha só, hein? Que coisa, né, que aconteceu. Irmã Lauren. No texto de Juízes 15:19, fala que quando Sansão bebeu daquela água, suas forças voltaram e ele se reanimou. E essa fonte de água existe até hoje. E talvez quando os israelitas olhassem para aquela fonte de água, eles lembrariam que, se confiassem em Jeová, eles o ajudariam em qualquer dificuldade. Obrigado por sua participação também, minha irmã. Então agora a gente vai observar a lição prática que a gente tira nesse sentido, não é? Como é que a gente pode imitar o exemplo de Sansão? Vamos ler o parágrafo 10? Nós também precisamos procurar a ajuda de Jeová, não importam que talentos ou habilidades tenhamos, ou quantas coisas já realizamos servindo a Ele. Nós temos que ser modestos e admitir que só vamos conseguir fazer o que Jeová nos pede se confiarmos nele. Assim como Sansão recuperou as forças quando bebeu a água que Jeová tinha providenciado, nós também podemos manter nossa força espiritual quando aproveitamos tudo que Jeová nos dá em sentido espiritual.
Aqui nós temos uma imagem que pode ser usada no comentário, tá bom? A pergunta é: o que precisamos fazer para receber a ajuda de Jeová? Irmã Valesca. Sansão nos deu um exemplo nisso. Quando ele precisou de água, ele pediu a Jeová. Então, da mesma forma, nós sempre estaremos precisando de ajuda de Jeová. Então, sempre vamos precisar pedir a Ele para poder nos ajudar. E hoje, né, comparando com a imagem, a água, né, que nos dá revigoramento, está nas orientações que Ele nos transmite, através do broadcasting, das reuniões e das nossas publicações. Isso, muito bom. Obrigado por sua participação. Irmã Joelma, aqui à frente. Nós sabemos que aquela região que Sansão morava não era uma região conhecida por ter água. Então, o Jeová ter aberto essa fonte de água era algo realmente milagroso. Por isso que olhassem para lá e eu ver que Jeová tinha agido. E nesse mundo também, nesse mundo não tem orientação fiel, não tem orientação para nos ajudar como a organização de Jeová tem. Então, se nós fizermos a nossa parte, mantendo a nossa espiritualidade em dia e aproveitando essa quantidade de água que a organização de Jeová nos dá, às vezes mais do que podemos beber, aí sim podemos ter, com certeza, sempre a ajuda de Jeová. Isso mesmo, muito bem. Irmão Siqueira. Sansão recebeu uma fonte de água aos pés dele, né? Incrível, né? De imaginar a situação lá, talvez até num deserto, de repente aparecer uma fonte de água. Mas a água faz parte. Segundo a ciência médica, a pessoa com 13 dias, ela sem água, ela está fatalmente sujeita à morte. E é interessante que quando a gente olha para o desenho, a gente vê, por exemplo, que na Bíblia, aliás, a água é representada com um alimento, né, ou com a sede espiritual. Então nós temos aí Salão do Rei, temos as publicações. Então a fonte de água hoje existe para nós. E é ela que vai nos dar a vida, basta usarmos corretamente. Muito bom, isso mesmo. Vamos avançar? Parágrafo de número 11 agora. Veja o exemplo de Alexei, um dos nossos irmãos na Rússia que está enfrentando intensa perseguição. O que o ajuda a continuar forte, mesmo a enfrentar situações difíceis? Ele e sua esposa criaram uma boa rotina espiritual. Ele conta: tento manter minha programação de estudo pessoal e leitura diária da Bíblia. Toda manhã, eu e minha esposa conversamos sobre o texto diário e oramos a Jeová juntos. O que podemos aprender com o exemplo de Alexei? Em vez de confiar em nossa própria força, devemos confiar em Jeová. Como? Tendo uma boa rotina de estudo pessoal e atividades espirituais que vão fortalecer nossa fé. Se fizermos isso, Jeová vai abençoar nossos esforços para servi-lo. Ele fortaleceu Sansão e com certeza vai nos fortalecer. A pergunta do 11º é: como Alexei e sua esposa mostram que confiam em Jeová e como nós podemos fazer o mesmo? Então, inicialmente, a irmã Kellen, por favor. Então, mesmo eles passando por uma intensa perseguição, eles tinham uma rotina espiritual, né? Uma programação de estudo da leitura da Bíblia diária, tanto que ele mencionou que toda manhã ele e a esposa, eles conversavam sobre o texto diário e oravam juntos. Olha só, né? Que bela atitude, não é? O parágrafo agora sugere algo para nós. Então, que proveito nós podemos tirar dessa experiência? Irmã Keiko. Então, nós podemos aprender o exemplo desse casal, é que nós não devemos confiar em nossa própria força quando enfrentamos com alguma dificuldade, mas nós devemos confiar plenamente em Jeová por mantermos nossa boa rotina de estudo pessoal e atividades espirituais que nos vai fortalecer a nossa fé. Isso mesmo, Keiko. Muito bem. Muito obrigado por sua participação também. Irmão Benfica, por favor. Nós vemos aí o exemplo de Sansão, que depois de uma dura batalha, ele pediu a ajuda de Jeová e ele foi revigorado.
Nós vimos aí, o irmão também está na Rússia, sabemos que as condições lá são bem difíceis, com muita perseguição. Ele está vivendo uma dura batalha. Aí ele fez o quê? Ele recorreu a Jeová, pedindo ajuda de Jeová, e ele é revigorado para continuar. Então isso é exemplo para nós, porque nós também vivemos uma dura batalha no nosso dia a dia. Ou é estresse, ou é doença, algum problema nós vamos ter, ou é desemprego. Então o que nós temos que fazer é o exemplo, recorrer a Jeová para ele poder nos reanimar. É verdade, muito bem. E isso certamente faz nos pensar, não é, como os irmãos e as irmãs belamente comentaram, porque dificuldades, problemas, desafios, parece que eles tiram, né, a nossa energia. E Jeová fornece a energia, ou a água para nos reanimar. Mas como nós vimos, nós precisamos beber. A fonte estava lá, Sansão bebeu. Jeová nos oferece a água espiritual. Precisamos nos esforçar para fazer uso dela. O subtítulo agora seguinte é Sansão não desistiu. Vamos observar agora o que aconteceu com ele e também lições que nós aplicamos no nosso dia a dia. Parágrafo 12, irmão Israel. Sansão era imperfeito, assim como nós. Por isso, ele tomou algumas decisões ruins. Depois de Sansão servir como juiz por um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Isso foi diferente de outras decisões que ele tinha tomado antes. Por exemplo, algum tempo antes, Sansão tinha ficado noivo de uma mulher filisteia. Mas isso era da parte de Jeová e foi uma oportunidade para Sansão lutar contra os filisteus. Em outra ocasião, Sansão ficou na casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza. Foi aí que, com a ajuda de Jeová, Sansão arrancou os portões daquela cidade e ela ficou sem defesa. Já no caso de Dalila, Sansão estava agindo por conta própria. Provavelmente Dalila era israelita e o relacionamento entre eles não daria a Sansão uma oportunidade de lutar contra os filisteus. Essa decisão trouxe muitos problemas para ele. Temos duas perguntas aqui. A pergunta A: que decisão ruim Sansão tomou? Vamos ouvir a Rosângela aqui à frente, por favor. Ele se apaixonou por Dalila. É verdade. Isso se mostrou uma decisão bem ruim mesmo. Agora olha só a pergunta B. Por que a situação de Sansão com Dalila era diferente do que tinha acontecido com outras mulheres? Irmão Oscar. As situações anteriores eram com pessoas do mundo, uma filisteia, por exemplo. A outra era prostituta, mas serviu de ponte, serviu de apoio para ele tomar uma ação em defesa dos israelitas, do povo de Jeová. E Jeová estava por detrás das ações. Porém, nesse caso, como era israelita, provavelmente, ele não tinha essa situação, não estava no ponto de vista de Jeová, era pessoal dele. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oscar, por sua participação também. Irmão Lucas. Podemos ver que nessa ocasião, por ele agir por conta própria, por assim dizer, ele fugiu da designação dele, porque ele tinha sido convocado no ventre da mãe dele para livrar Israel dos filisteus. Então, quando ele passou a agir por conta própria, podemos ver que ele errou e se deu mal, por assim dizer, porque o envolvimento dele com Dalila que levou a outras consequências mais graves. Muito bom, irmão Lucas. Obrigado por sua participação. Irmã Joelma? E o parágrafo mostra uma das ocasiões em que ele fez a coisa correta, onde ele foi na casa de uma prostituta. Claramente ele não tinha intenções imorais, ele só precisava entrar na cidade de Gaza. E à meia-noite ele arrancou os portões da cidade e os carregou por 60 quilômetros de distância. Qual foi o benefício? Qual foi a derrota para os filisteus? A cidade ficou desprotegida. E ele agiu assim, fazendo com que o seu propósito de expor os filisteus fosse cumprido. Olha só. Então ele estava focado na missão dele aqui. Mas com Dalila, ele acabou sendo desviado
perdeu o foco na designação de Jeová, não é? Vamos observar um pouco mais ainda isso? Parágrafo 13 agora, vamos ouvir a leitura. Os filisteus pagaram uma grande quantidade de dinheiro para Dalila enganar Sansão. E ele estava tão apaixonado por ela que nem conseguiu perceber o que ela queria fazer. Dalila ficou insistindo para que Sansão contasse o segredo de ele ser tão forte. Por fim, ele acabou contando tudo para ela. Infelizmente, foi o próprio Sansão que se colocou nessa situação difícil. O erro dele fez com que ele perdesse temporariamente sua força e a aprovação de Jeová. A pergunta é: o que Dalila fez com Sansão? Irmão Márcio Prudente. Dalila ficou insistindo para que Sansão contasse o seu segredo de ele ser muito forte, né? E ele acabou contando tudo para ela. E esse erro dele fez com que ele perdesse temporariamente a sua força e a aprovação de Jeová. Olha só, né? Que situação triste, né? Ele abriu a guarda para o inimigo aqui, não é? A citação aqui do relato de Juízes 16 a 20, não é? O que ele mostra a respeito da atitude de Dalila para com ele, a própria atitude dele, o que a gente pode extrair aqui desses versículos? Irmã Rose. Podemos perceber na leitura desse texto que a pressão era grande, porque Dalila importunava ele, pressionava, a ponto dele ficar esgotado. Então foi difícil para ele aquela aprovação, mas conforme nós observamos, né, ele teve uma atitude ruim porque não confiou em Jeová. É mesmo. Na verdade, que envolvimento ele tinha? Que envolvimento ele deixou tomar conta? O que estava acontecendo ali? Kaline. Ele se envolveu emocionalmente, então isso acabou levando ele a realmente resistir a essa tentação. Ele foi tentado e acabou cedendo. Obrigado, irmã. Você percebe que até uma expressão, com base no comentário da Kaline, diz que ele estava tão apaixonado que ele não conseguiu perceber quais eram as intenções dela. Era amor da parte de Dalila para ele? Era isso? Ela estava motivada por muito amor? O que o relato bíblico apresenta? Mas Rosana? De forma alguma era amor, né? Na verdade, ela estava mostrando que ela era uma pessoa gananciosa, porque ela estava aceitando suborno aí. Isso. E ele se deixou levar, desviou de Jeová e acabou tomando uma decisão ruim. Observando as consequências agora, parágrafo 14. Vamos ler? Sansão pagou um preço muito alto por ter confiado em Dalila e não em Jeová. Os filisteus capturaram e cegaram Sansão e depois o prenderam em Gaza. Um tempo antes, ele tinha humilhado os habitantes dessa cidade, mas agora era ele que estava sendo humilhado como um escravo moedor de grãos. E Sansão foi humilhado ainda mais quando os filisteus o levaram para uma festividade que realizaram para o deus Dagom. Eles achavam que, graças a esse deus falso, tinham capturado Sansão. Os filisteus quiseram fazer piada com aquela situação e chamaram Sansão da prisão para diverti-los. Vamos lá então responder. Que consequências Sansão sofreu por ter confiado em Dalila? Irmão Osvaldo. Então, a consequência foi grande, né? Os filisteus capturaram ele, né? E cegaram Sansão e depois os prenderam em Gaza. E ele também estava sendo humilhado como um escravo moedor de grão. Então Sansão ele pagou um preço muito alto por ter confiado em Dalila. Olha só, não é? Muito bem, obrigado. Tem aqui, acho que mais alguns detalhes ainda, não é? Que a gente pode perceber
até que ponto foi a humilhação que ele foi exposto, não é? Irmã Anita. Ainda os filisteus levaram Sansão para uma festividade que realizaram para o deus Dagon. Eles achavam que, graças a esse deus falso, eles tinham capturado Sansão. E daí eles quiseram fazer piada com aquela situação e chamaram Sansão da prisão para diverti-los. Olha só, né? Que tristes consequências, não é? Por ter desobedecido a Jeová e confiado naquela mulher, não é? Isso nos leva a uma reflexão também, não é? Queremos tomar cuidado em quem confiamos, porque senão o fim pode ser triste, ou podemos colher situações desastrosas, tanto quanto Sansão. Mas na verdade, como o subtítulo menciona para a gente, não é que a gente viu, Sansão não desistiu, apesar de tudo isso. E o parágrafo 15 vai nos mostrar como isso aconteceu. Vamos ler? Sansão cometeu um erro muito sério, mas ele não desistiu de continuar servindo a Jeová. Ele procurou uma oportunidade para fazer o que Jeová queria, ou seja, lutar contra os filisteus. Sansão implorou a Jeová: deixe que eu me vingue dos filisteus. Jeová respondeu ao pedido de Sansão e, mais uma vez, deu a ele uma força fora do comum. Com isso, Sansão conseguiu matar mais filisteus nessa ocasião do que em toda a sua vida. Quem lê para a gente Juízes, capítulo 16, versículos 28 ao 30. Vamos deixar o irmão Otávio ler para a gente, por favor. Sansão clamou então a Jeová: soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só mais dessa vez. Por favor, ó Deus, e deixa que eu me vingue dos filisteus por pelo menos um dos meus olhos. Então Sansão se apoiou nas duas colunas centrais que sustentavam a casa, apoiando-se numa com a mão direita e na outra com a mão esquerda. Sansão clamou: que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou as colunas com toda a sua força, e a casa caiu sobre os governantes e todos que estavam ali. Assim, ao morrer, ele matou mais pessoas do que tinha matado durante a sua vida. Obrigado, irmão, pela leitura. A pergunta do 15º é como Sansão mostrou que ele voltou a confiar em Jeová. Vamos ouvir a irmã Júlia, por favor. Ele não desistiu de continuar servindo a Jeová. Ele procurou uma oportunidade para fazer o que Jeová queria, ou seja, lutar com os filisteus. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Júlia. Irmã Ana Cristina, aqui na frente também. E nós podemos ler no relato, né, de Juízes 16, 28 ou 30, que ali ele suplicou a Jeová, né, que desse mais uma chance para ele se vingar. E Jeová concedeu, viu o coração dele e concedeu mais uma vez, mesmo que isso fosse a morte dele, né, que ele ia morrer junto com os filisteus. E foi o que aconteceu. Obrigado, irmã Ana. Aí nesse sentido a gente tem a gravura, não é? Coloca para a gente na tela a gravura e gostaríamos de ouvir um comentário a respeito do que nós observamos. Por favor. Irmã Ana Rosa, lá na sala B. A gravura mostra, então, Sansão derrubando o templo, né? Aí nós podemos observar, será que ele tinha realmente essa força toda, né, para derrubar esse templo? Sabemos que não, né? Sabemos que foi Jeová que fortaleceu ele para que ele pudesse executar o julgamento dos filisteus. É verdade, irmã Ana Rosa. Obrigado por sua participação, por seu comentário. E aqui nós observamos algo interessante na atitude dele, não é? Sansão poderia ter ficado ressentido, mas ele não ficou assim, não é?
Ele sabia que ele tinha a missão e ele aceita e vai até os filisteus e aproveita aquela situação, não é? Bom, Fernandes, por favor, queremos ouvi-lo também. Podemos até pensar, né? Ele errou ali, será que Jeová o perdoou? Será que ele teve o favor de Jeová novamente? Então, de acordo com a explicação da sentinela, fala que Sansão assim lançou a culpa pela perda de um dos seus olhos, a sua própria falta de vigilância no caso com Dalila. Mas o arrependimento sincero lhe trouxe agora o perdão de Jeová. Então, ele não ficou ali pensando no que ele fez de errado, mas sim ele se recuperou a relação com Jeová e seguiu em frente no propósito de Jeová. Muito bom, obrigado, meu irmão. Vamos ao parágrafo 16 agora. É verdade que Sansão teve que enfrentar as consequências dos seus erros, mas ele continuou fazendo a vontade de Jeová. O mesmo acontece com a gente. Se cometermos um erro e precisarmos de certa disciplina ou perdermos um privilégio, não devemos desistir de servir a Jeová. Lembre-se, Jeová nunca desiste de nós. Apesar dos nossos erros, podemos continuar sendo úteis para Jeová, assim como Sansão foi. A pergunta é o que aprendemos com a atitude que Sansão teve depois de errar. Vamos ouvir o irmão Paulo, Henrique, Claudino. Sansão nos ensinou que, se por um acaso nós cometermos algum erro, devemos encarar as consequências desse erro e depois temos que nos esforçar para dar a volta por cima e recuperar nossa amizade com Jeová. Paulo, muito bom. É essa boa atitude. Irmã Edna, também? Aqui à frente, Rafa. Então, aqui o parágrafo vem trazendo o texto de Salmos, 103, o 8 até o 10. E nesse texto eu pude aprender que Jeová, ele é misericordioso, compassivo conosco, né? Jeová é cheio de amor leal. E Jeová não repreende a gente para toda a vida. Então, tem um tempo de repreensão quando cometemos um erro, assim como Sansão, né? E Jeová, ele não trata a gente para a vida inteira de acordo com aquele pecado cometido, mas ele tem um tempo de repreensão. Isso. Jeová leva isso em conta, é verdade. Irmão João Davi, por favor. Nós sabemos que Sansão, ele cometeu vários erros, né? Mas só que ele nunca desistiu de Jeová. Também nós aprendemos também que se nós continuarmos perseverando, mesmo sabemos com as nossas imperfeições, muitas vezes erramos, né? Mas nunca devemos nem pensar em desistir de Jeová, que com certeza Ele cuidará de cada um de nós. Isso, muito bom, obrigado. Mas Vanessa, lá no fundo. Eu achei interessante a frase, né, que Jeová nunca desiste de nós. Então nós podemos continuar sendo úteis para Jeová, mesmo com nossos erros. É mesmo. Não queremos ficar remoendo, não é? Essas coisas que Jeová já corrigiu, não é? E é interessante a gente pensar que Sansão, ele continuou fazendo a vontade de Jeová, mesmo depois de ter errado. Ele recebeu a recompensa pelos erros dele. Então, na verdade, a disciplina que caiu sobre ele era consequência de seu mau passo. Mas mesmo durante isso, ele fazia a vontade de Jeová. E como é que ficou evidente que ele continuou fazendo a vontade de Jeová, mesmo sofrendo as consequências ali? Como é que ficou claro isso? Naquele relato que a gente já viu. Bom, Rafael, por favor. Fica evidente a partir de que Jeová abençoou ele e deu forças para ele naquela última ação que ele teve, né? É verdade. Ele lembrou-se do que precisava fazer. Olha, a vontade de Jeová é que eu lute contra os filisteus. E ele falou, Jeová, me ajuda, por favor. E Jeová escutou. Então, da mesma maneira, Jeová não desiste de ninguém. Nós é que podemos desistir de Jeová. Mas a gente não quer isso. Em sã consciência, ninguém deveria fazer isso.
E o parágrafo 17 e o parágrafo 18 traz uma bela experiência real, não é, que nos faz pensar nesse sentido. Vamos ler? Irmão Israel, por favor. Veja o que aconteceu com um jovem irmão chamado Michael. Ele estava ocupado com as coisas na congregação, servindo como servo ministerial e pioneiro regular. Mas, infelizmente, ele cometeu um erro e acabou perdendo os seus privilégios. Ele conta: as coisas estavam indo muito bem e eu tinha muito para fazer no serviço a Jeová, mas de repente parecia que eu não podia fazer mais nada. Eu sabia que Jeová nunca me abandonaria, mas eu ficava pensando se ainda conseguiria ter a mesma amizade com Jeová, ou se ainda conseguiria servi-lo na congregação e fazer tantas coisas quanto eu fazia antes. Felizmente, Michael não desistiu. Com o tempo, ele recuperou seus privilégios na congregação e hoje serve como ancião e pioneiro regular. Ele explica: eu me concentrei em recuperar minha amizade com Jeová. Eu sempre abria meu coração em oração, estudava e meditava. O apoio e o encorajamento que eu recebi, principalmente dos anciãos, me ajudou a perceber que Jeová ainda me amava. Agora eu posso servir novamente na congregação com uma consciência limpa. Isso me ensinou que Jeová sempre vai perdoar qualquer um que estiver realmente arrependido. Que lição aprendemos? Nós também podemos ter certeza de que Jeová pode nos usar e vai nos abençoar sempre que nos esforçamos em consertar nossos erros e continuarmos a confiar nele. Aqui nós temos margem para vários comentários, não é? E também a gente tem o apoio de uma imagem. Então a pergunta é: o que você aprendeu com o exemplo de Michael? Quem quer iniciar mencionando o que aprendeu? Irmã Luciene. Então, assim como Sansão, Michael, ele perdeu privilégios, né? Ele cometeu um erro, né? Isso poderia ter deixado ele desanimado, mas ele não desanimou, né? Ele não desistiu de servir a Jeová, né? Ele orava a Jeová, ele meditava, né, em tudo que ele aprendia, tinha o apoio e o encorajamento dos anciãos da congregação, né? Então tudo isso mostrava, né, que Jeová ainda o amava. É, muito bom. E qual era o histórico dele mesmo? Quem era Michael? O parágrafo explicou para a gente aqui quem ele era. Amanda? Então, ele servia como servo ministerial e pioneiro regular. E isso fez ele começar a pensar, né? Depois que cometeu esse erro, será que realmente eu vou poder recuperar, né, o meu serviço a Jeová? De repente, parecia que eu não podia fazer mais nada. Então, esse tipo de sentimento também pode ser tentador a gente querer desistir de servir Jeová. Ele até cita, né, que ele ficava pensando se ainda iria conseguir ter a mesma amizade com Jeová. Então, esse tipo de pensamento é muito perigoso, né? Felizmente, Michael, ele se apegou no amor que ele tinha por Jeová. E aí sim ele conseguiu dar os passos necessários para retornar seus privilégios. Obrigado, irmã Amanda. Irmão Siqueira? O caso de Sansão ilustra bem isso, né? Ele não perdeu a amizade com Jeová, sempre recorreu a Jeová, e no último instante lá ele ia morrer de qualquer jeito. Ele pediu para Jeová e Jeová atendeu, morreu no favor de Jeová. O caso de Michael é o mesmo, né? Todos nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a perder privilégio, como aconteceu com ele. Agora, não podemos perder a amizade com Jeová. Temos que confiar nele, continuar confiando nele. O que ajudou Michael a resolver o problema, a voltar? Dizer que ele estudava, meditava e usava a oração. Então a oração é um ponto importante na nossa adoração a Deus. Mesmo alguém que errou, ele pode recuperar, porque Jeová está atento e vai dar atenção a ele. É verdade, muito bom. Irmã Kellen? Eu achei interessante essa frase que disse assim, que Jeová, ele sempre vai perdoar qualquer um que estiver realmente
arrependido, né? Então, se houver o arrependimento e a pessoa se concentrar naquilo que ela pode ter naquele momento, que foi o que esse irmão fez, né? Ele se concentrou em recuperar a amizade dele com Jeová, né? Então, ele meditou, ele orou. Então, era isso que ele estava precisando, né? Realmente dar valor nisso. Porque é importante nós termos essa amizade com Jeová. Porque é isso que vai conseguir a gente ajudar a permanecer fiel. Isso. Obrigado. Irmão Isaías, lá no fundo. E a imagem que nós temos aí de apoio nos ajuda a ver bem, né? A notar bem esses passos que Maicon deu. Ele primeiramente se arrependeu com o objetivo correto, né, de recuperar a sua amizade com Jeová. Aí aproveitou as ajudas, tanto dos anciãos, como do seu próprio estudo, meditação, ajuda nas reuniões. E aí, como resultado, ele pôde, então, recuperar suas atividades na congregação, se sentindo muito feliz com isso. Então, isso mostra que, assim como Sansão, nós também queremos continuar, né, buscando recuperar nossa amizade com Jeová. É verdade, muito bom. Tem dois textos aqui, o Salmo 86:5 e Provérbios 28:13. Você quer destacar algum ponto para a gente desses versículos aqui e aplicar a nossa consideração? Vanessa, aí ao fundo. Então, 16:5 mostra a prontidão de Jeová em perdoar, né? E o amor leal a Ele a todos os sinceros. Então, nos ajuda a ver que Jeová, Ele vai nos perdoar independente de qualquer coisa se estivermos arrependidos. Obrigado, minha irmã. Irmão José Carlos. E Provérbios 28:13 diz sobre as transgressões não serem encobertas, né? Foi o que o Maico fez, não encobriu as transgressões dele e também confessou as suas transgressões, né? E com isso ele foi bem sucedido, porque se ele guardasse para ele ou encobrisse isso, ele não seria bem sucedido. Obrigado, meu irmão. Então é isso que deve ser feito, não é? Ter essa atitude. Vamos encerrar a consideração? 19º parágrafo. Neste estudo, relembramos alguns acontecimentos emocionantes na vida de Sansão. Ele não era perfeito. Mesmo assim, ele não desistiu. Sansão continuou se esforçando em servir a Jeová, mesmo depois de ter cometido um erro envolvendo Dalila. E Jeová não desistiu dele. Ele voltou a usar Sansão de uma maneira impressionante. Para Jeová, Sansão foi um homem de muita fé. Por isso ele está na lista de pessoas fiéis que encontramos em Hebreus capítulo 11. É muito animador saber que servimos a um Pai tão amoroso que quer nos fortalecer, principalmente quando nos sentimos fracos. Então, assim como Sansão, vamos implorar a Jeová: por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. Moisés, muito obrigado pela boa leitura que fez, ajudou-nos na compreensão da matéria. A pergunta é: como você se sente depois de estudar sobre Sansão? Vamos ouvir aqui o Caio, que é à frente, por favor. Eu me sinto inspirado e fortalecido. Assim como Sansão, eu não sou perfeito e cometo erros, mas eu quero continuar me esforçando em manter a amizade com Jeová. Muito obrigado, Caio, pelo seu comentário. Irmão Lucas Rafael. Então, assim como em Juízes 16:28, quando Sansão clamou a Jeová para que lembrasse dele e o fortalecesse, nós podemos constantemente fazer isso através da oração. Então, sempre pedir para Jeová nos ajudar nas dificuldades do dia a dia, visto que o mundo tem se tornado um lugar tão adverso nesses últimos dias. Nós devemos, com certeza, não desistir, mesmo que errando, não desistir de servir a Jeová. Obrigado, irmão Lucas, muito bom. Mamara. O mais importante de tudo que nós vemos aqui e que não podemos nos esquecer nunca, jamais, que Jeová não desiste de nós. Ele não desistiu de Sansão e não vai desistir de nenhum de nós, porque Ele sabe que somos falhos, fracos e imperfeitos. Olha que Deus amoroso que nós temos. Então,
O grande exemplo de Sansão de não desistir faz-nos sempre queremos não desistirmos jamais de continuarmos servindo a Jeová. Obrigado, Mamara. Para a gente encerrar, qual é a sua resposta? Primeiro, como você pode mostrar que confia em Jeová, assim como Sansão fez? Irmã Giovana, lá no fundo. Podemos fazer isso por sempre buscar e levar em consideração as orientações de Jeová antes de tomar qualquer decisão e não confiar no nosso próprio entendimento agindo por conta própria. É verdade, muito bom. Segunda pergunta é como Jeová deu forças para Sansão derrotar os filisteus? Como ele fez isso? Irmão Leanderson. Então nós temos alguns exemplos nesse estudo. Então, em certa ocasião, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Em outra ocasião, ele matou um leão com as próprias mãos e ainda mais 30 filisteus. E por fim, após ser humilhado e aprisionado, ele matou mais filisteus com a ajuda de Jeová do que em toda a sua vida. Olha só, né? Jeová sempre estava por trás dele, né? Ajudando-o, né? Teve um momento também que ele ficou um tanto quanto desfalecido, lembra? Ele, depois dessa batalha com os filisteus aí, lembra o que aconteceu com ele? E Jeová ajudou? Irmã Rosana? Ele sentiu muita sede e milagrosamente Jeová forneceu água para ele. Isso, muito bom. A última pergunta, o que podemos aprender com a atitude de Sansão depois que ele cometeu um erro? Irmã Janete. Sansão, ele não desistiu de continuar servindo a Jeová. Então ele implorou a ajuda de Jeová e procurou assim a oportunidade para fazer o que Jeová queria, que era lutar contra os filisteus. Isso mesmo, muito obrigado, minha irmã. Irmão Enzo, aqui à frente. Nós também podemos aprender que se cometermos um erro, nós precisarmos de disciplina ou perdermos um privilégio, nós não podemos desistir de Jeová, né? Porque Ele nunca desiste de nós. E Salmos 103:8 diz que Jeová ele é misericordioso. Então, apesar dos nossos erros, nós podemos continuar sendo úteis para Jeová, assim como Sansão foi um ótimo exemplo de lealdade. Isso mesmo, muito obrigado por sua participação. Irmã Rosana? Um outro detalhe é que mesmo depois do seu pecado, ele pediu, implorou a Jeová que ele continuasse naquela designação que Jeová lhe confiou. E o mais interessante é que nós temos certeza que ele foi perdoado por Jeová, porque ele faz parte da lista ali de Hebreus 11. Então isso realmente nos anima muito, porque nós somos pessoas iguais a ele, temos os mesmos sentimentos, somos imperfeitos. Então, se nós tivermos uma situação difícil, devemos fazer como Sansão. Isso mesmo, muito bem. Queremos que Jeová mantenha o nosso nome no livro da vida que Jeová escreve, não é? Sansão está lá na lista dos homens de fé, mas nós queremos que Jeová se lembre de nós. Portanto, como vimos, como Sansão, queremos continuar confiando em Jeová, aproveitando a ajuda que Jeová dá hoje através de sua palavra e de sua organização, e queremos nos manter focados, não desistirmos de Jeová, mesmo que aconteça algum tropeço no meio do caminho, mas vamos continuar focados em fazer a vontade de nosso Pai Jeová. Agradecemos aos irmãos pela participação. Se você hoje não conseguiu, próxima semana continua tentando, que você vai comentar aqui na reunião também. Vamos então encerrar agradecendo a sua presença também no Salão do Reino e pelo Zoom a essa reunião. Nós vamos entoar o cântico final, que é o cântico número 3, Jeová, minha força e esperança. Baseia-se lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 26. E para a oração final, nós convidamos o orador dessa noite, o irmão Hamilton Salino. Cântico 3.